filme começa com John Brickner saindo da prisão. Entretanto, sua liberdade é condicional. Ele passou os últimos 4 anos na prisão e, devido ao seu bom comportamento, saiu 3 anos antes do total de sua pena. O crime? Ele eliminou um homem, mas não vem ao caso, ou pelo menos por enquanto. Vamos focar em John, que agora se muda para Seattle e consegue um novo emprego como operário da construção civil. À noite, John vai a um bar e presencia uma cena onde a pobre garçonete, uma moça chamada Frankie, está sendo assediada por 2 clientes. John, rapidamente, sai em defesa da mulher e distribui sopapos nos 2 homens, exigindo que eles pedissem desculpas pelo tratamento desrespeitoso que estavam tendo com a moça. Depois disso, ele expulsa os caras do bar, ameaçando eles para que nunca mais voltem a incomodar aquela mulher. O comportamento de John impressiona o dono do bar, que acaba oferecendo a ele um emprego como segurança do local. Por causa de sua bravura, John consegue o 2º emprego. Isso foi ótimo para ele, porque no canteiro de obras, o encarregado só sabe desprezar John, se valendo da situação de ex-detento de John para humilhar das piores formas possíveis. Enquanto isso, no bar, John já precisa entrar em ação quando uma briga acontece entre 2 homens. John rapidamente separa a briga e expulsa as pessoas envolvidas do ambiente. A atuação de John chama a atenção de um homem que se aproxima de John, impressionado com as habilidades dele. Agora John tem uma nova oferta de trabalho. Entretanto, John recusa a proposta, já que o dia não tem mais de 24 horas e ele é um só. Um dia, enquanto trabalhava no canteiro de obras, uma mulher chamada Verônica se aproxima. Ela é a viúva do homem que John eliminou. Eles vão a um café para conversar e John é informado de que ela está voluntariamente solicitando na justiça que a liberdade provisória de John seja convertida em liberdade total. Mas é óbvio que ela não fez isso a troco de nada. John agradece mesmo sabendo que Verônica pediria algo. E assim foi. Ela rapidamente diz que não fez isso por causa das mensagens que John estava enviando a ela. Ela fez isso porque tem uma filha de 8 anos, chamada Sarah, que precisa de um transplante de coração. Ela ainda culpa John por ter eliminado um pai de família, mas ela espera que John pague as custas da cirurgia da filha dela, que custa $250 mil. John vai para casa e pega todo o dinheiro que tem guardado, conta uma boa quantia e guarda em um envelope. Naquela noite, enquanto a garçonete do bar tenta fazer John contar o dinheiro que recebeu, John pergunta a ela como encontrar aquele homem que apareceu certo dia oferecendo a ele um emprego e que ele tinha recusado. Ela então leva John a um homem chamado Reno. John descobre que Reno é um agenciador de lutadores de rua e promovia competições. Não era nada do que John pensava, então ele se recusa a participar outra vez. Reno, vendo que John procurou ele porque possivelmente estava precisando de dinheiro, não perde a oportunidade e tenta convencer John a ficar, dizendo que ele pode ganhar muito dinheiro com sua participação nas lutas. Mas não funcionou. John não quis saber de ganhar dinheiro para apanhar de marmanjos, que com toda a certeza do mundo eram muito bons de briga. Um dia no trabalho de construção civil, enquanto John estava cumprindo com sua função, o encarregado encrenqueiro veio até ele. Mas dessa vez, ao invés de só humilhar, ele demite John. Mas do nada, o homem começa a ter um mal súbito e cai no chão se contorcendo feito minhoca na areia quente. John rapidamente percebe que ele estava tendo um ataque cardíaco e realiza os procedimentos de reanimação, salvando o cara enquanto o socorro não chegava. Naquela noite, ele vai até Verônica e diz a ela que não pode pagar pela cirurgia da filha dela. Verônica começa a gritar com John e mostra a ele as cartas que John escreveu para ela enquanto estava na prisão. A filha dela aparece por causa do barulho, então sua mãe pede a ela que volte para a cama. Mas a garotinha ignora e mostra sua boneca a John, sendo totalmente gentil. A atitude da garotinha comove John. Agora ele muda de ideia e diz a Verônica que tentará ajudar. Aquela foi a chave que faltava virar em John para que ele entrasse de cabeça no mundo das lutas. Ele procura Reno e aceita a proposta. E só para você ver como o trem é bruto, a primeira luta de John foi substituindo um participante que perdeu a consciência após um embate violento. Não se sabe se por medo ou por motivação.
mas John consegue derrotar o oponente apesar de ter sido mordido. A luta rendeu um bom dinheiro para ele que, com o coração gigantesco, acabou repartindo com o outro lutador que teve o problema de perda de sentidos, já que, graças a ele, John pôde lutar. No dia seguinte, quando John volta para casa, encontra Reno e Frankie em seu quarto. Eles pedem a John que participe de mais lutas porque ele está ganhando dinheiro para eles, e eles precisam de dinheiro. Em seguida, eles vão falar com outra pessoa chamada Deacon, que é um investidor. Reno queria que ele desse a John uma chance de participar das batalhas porque ele é bom. Mas Deacon diz que ninguém pode confiar em John e que não vê futuro duradouro nele. John fala em particular com Deacon e diz que conseguirá o dinheiro. Um homem chamado Nestor vai até Reno, a quem Reno devia dinheiro. Nestor ordena que seus homens eliminem Reno, mas John intervém e propõe lutar com Nestor com a condição de que o perdedor pagará $10.000. Nestor concorda e uma luta começa entre John e um dos homens dele. Eles estavam lutando e cercados por um grupo de cães que morderiam qualquer homem que se aproximasse deles. A luta é muito intensa, mas John vence e agora eles têm dinheiro suficiente para ir encontrar Deacon. Nesse momento, John recebe uma ligação de Verônica. Frank vê o nome da chamada no telefone de John e pergunta a ele sobre Verônica. Frank conta a John sobre seu relacionamento com Reno e como Reno salvou sua vida, mas John não está interessado nisso. Em vez disso, John pergunta a Frank sobre o que Reno penhorou. Mais tarde, John visita Verônica no hospital. A condição de Sarah estava melhorando, mas ela teve uma piora em seu quadro clínico. Por isso ela foi levada às pressas para o hospital. John diz a Verônica que está trabalhando duro para conseguir dinheiro para Sarah. Verônica tenta ser paciente e John diz a ela que trabalhará pelo dinheiro. Na casa de Reno, Frank lembra o nome de uma pessoa para ajudá-los, mas Reno pede a ela para esperar porque eles mal se livraram do problema com Nestor. Frank simpatiza com John e diz a Reno que John não é um agiota. John fica irritado com as palavras de Frank e diz a ela que John eliminou um homem no passado, e é por isso que ele estava na prisão. John pergunta a Frank se ela acha que John é uma pessoa boa. Ele diz a ela que precisam do dinheiro para quitar suas dívidas. John ouve toda a conversa deles, mas não é afetado por isso. Mais tarde, John participa de várias lutas e vence todas. John volta sozinho para a casa de Frank, que cuida das feridas dele, inclusive costurando com uma agulha. Ele pergunta a ela sobre sua habilidade com a agulha e por que ela não foi para a faculdade de medicina. Enquanto isso, enquanto Reno estava jogando com seus amigos, alguns homens enviados por Veltz, um cara que emprestou dinheiro para ele. Os homens se aproximaram e tiram ele à força para fora do prédio. Reno apanha bastante e é ameaçado para que pague $250.000 que devia a Veltz. Eles ainda ameaçaram prejudicar Frank se ele não pagasse o valor dentro do prazo especificado. Então Reno organiza uma luta entre John e um dos homens de Nestor, e é uma luta difícil. John leva vários golpes, levando Frank a tentar parar a luta. Mas John não recua e, com o incentivo de Reno, consegue derrubar seu oponente. Mais tarde, durante a comemoração, Reno diz que ainda precisam esperar. E então, uma ligação de emergência chega para John. Era Verônica pedindo que ele fosse de encontro a ela o mais rápido possível. John corre para o apartamento de Verônica e, quando chega lá, encontra uma carta dela dizendo que o pedido de transplante de Sarah foi rejeitado pelo doador. Ele então percebe que algo está errado. Ao vasculhar a casa, descobre Verônica no banheiro toda ferida e já desacordada. Ela havia tentado acabar com a própria vida. Então, John leva ela às pressas para o hospital. Na sala de espera, Frank pergunta a John sobre Verônica e ele conta a ela toda a história. Nesse momento, ele percebe as cicatrizes nos pulsos de Frank, indicando que Reno salvou a vida de Frank um dia quando ela tentou abandonar a vida. Então, John consegue falar com Verônica e diz a ela que não deve desistir. Ela conta a ele que deveria ter dado o coração para sua filha Sarah, mas John promete a ela que conseguirá o dinheiro. Reno organiza uma luta para John, apostando $250.000. Os homens de Veltz trancam Reno no banheiro, mas ele promete dar dinheiro depois que a luta acabar.
Frank observa os homens e fica chateada com Reno por não contar a ela o que ele está tramando. A luta começa e John derrota seu oponente, mas Nestor quer que a batalha seja intensa, a ponto de irem até as últimas consequências. John se recusa e perde. Frank vem abraçar John, enquanto Reno é brutalmente agredido pelos homens de Veltz. No caminho de volta, John descobre que Reno deve dinheiro a Veltz. John diz a Frank que Reno deveria ter contado a ele. Reno diz a John que não é problema dele. Um dia, enquanto John está comendo, ele nota um carro que está seguindo ele há algum tempo. John, sem medo, entra no carro e é levado até um homem idoso. O homem diz a John que tem uma dívida com ele. Mas olha só que história cabulosa. Este homem diz que John salvou a vida do cunhado dele. Acontece que esse tal cunhado é, na verdade, o encarregado da obra onde John trabalhava. E quando o cara sofreu o ataque cardíaco, John, mesmo odiando o tratamento que o cara dava a ele, teve a benevolência de ajudar com os primeiros socorros. Desde então, este idoso que estava conversando com John perguntou como faria para expressar a gratidão por ter salvo o cunhado dele. John diz ao homem que precisa de dinheiro para realizar um transplante de coração para uma garota chamada Sarah, mas a história fica ainda mais interessante quando, no desenrolar da conversa, John descobre que aquele velho que estava bem na sua frente era ninguém mais, ninguém menos que Veltz. Sim, ele mesmo, o cara para quem Reno deve dinheiro. Veltz oferece a John duas opções. A primeira opção é ele perdoar as dívidas de Reno, ou a segunda, desembolsar a grana que Sarah precisa para fazer o transplante de coração. Mas e você? Qual das duas opções escolheria, hein? Será que você salvaria a filha de uma mulher manipuladora que está te extorquindo por causa de um erro do passado e que você já pagou? Ou será que você salvaria a pele de um amigo que pode te fazer ganhar ainda mais dinheiro, mas continuaria sendo extorquido pela mulher manipuladora? Deixe aí nos comentários e explique o motivo. Enquanto você pensa com carinho sobre o seu comentário, vamos voltar ao filme e ver o que John fez. John escolhe ajudar Reno. John leva Verônica para casa, que começa a contar sua história de vida, dizendo a John que sua filha é sua maior conquista. John diz a ela que não quis prejudicar a família quando tomou a iniciativa de eliminar o marido dela, mas as circunstâncias levaram ele a agir em legítima defesa. Em seguida, John visita Deacon, que diz a John que não poder ajudar ele. Então John volta para sua casa e arruma suas coisas. Então, Reno chega e agradece a John por ajudá-lo a pagar suas dívidas. Frank também aparece e revela a John como Reno salvou ela. Acontece que ela também estava endividada e por isso atentou contra a própria vida. Mas Reno pagou a dívida dela pegando dinheiro emprestado com o Veltz, evitando assim que ela desistisse de viver. Agora, John pagou a dívida dele e uma nova dívida surgiu. Ela e Reno precisam arrumar um jeito de compensar John pela bondade. Nesse momento, Reno atende a uma ligação e informa a John que uma nova luta foi agendada. John aceita lutar, mas o que ele não sabe é que aquela luta é um vale-tudo. A luta começa em cima de um tatame feito de ferro e grade, sustentado por correntes. O oponente é um brutamontes enorme, mas John não se intimida. Os dois trocam golpes enquanto a plateia vai à loucura urrando e vibrando como nunca. Mas acontece que, a cada impacto dos golpes, a corrente que segura o painel gradeado no chão vai cedendo. De repente, durante uma nova sessão de golpes, John já está completamente debilitado, embora o adversário também estivesse. Mesmo assim, o oponente dá um giro e cai em cima de John, imobilizando ele e dando chutes em sua barriga. A corrente então cede e eles caem. John, visivelmente em desvantagem, demora mais a se levantar após a queda. O adversário aproveita a oportunidade e destrava algumas manilhas de ferro que caem em direção a John. Todos acreditam que ele foi esmagado e eliminado. O oponente sai vitorioso acreditando ter eliminado John, mas o impensável acontece. John tinha conseguido mergulhar em uma canaleta com óleo e, por causa disso, não foi esmagado pelas manilhas. Ele então se levanta todo embebido de óleo e consegue vencer o adversário que cantou vitória
antes da hora. Nos momentos finais do filme, Verônica consegue um doador para a filha e a pequena Sarah é salva. John está no hospital para celebrar as boas novas com Reno e Frank. Então todos se abraçam e tudo fica bem. Esse foi o recap do filme de 2009 chamado Punhos de Aço. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.